Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Naruto, o Ninja Peitou-in, parte 7, capítulo 56. Exame Chunin. Naruto refletiu sobre isso mais uma vez. Exame Chunin. Ele não tinha entendido errado. Exame Chunin, considerando a idade e a força deles, seria para selecionar Chunin? Mas por que havia ninjas de outras vilas? Uma frase surgiu de repente na cabeça de Naruto. Exame conjunto das 9 escolas. Que tal exame conjunto das 9 escolas, ou exame conjunto das 5 escolas? Naruto se lembrou de memórias distantes. Como sua escola tinha uma boa reputação, ele parecia ter participado passivamente desses exames durante o ensino médio. Embora nada tivesse mudado exceto as provas, exame conjunto das 5 escolas, ou exame conjunto das 9 escolas, só de ouvir os nomes já davam um ar de imponência. Traçando um paralelo com aqueles grandes exames conjuntos, Naruto começou a entender o exame Chunin. Justo quando sentia sono, um travesseiro apareceu. Ele estava pensando em como se destacar, e agora a oportunidade havia chegado. Este exame era praticamente feito sob medida para ele, Naruto Uzumaki. Por que chamar de exame Chunin? Era claramente o palco dele, Naruto, para exibir sua força. Desta vez, ele, Naruto Uzumaki, iria causar impacto, tornando-se o único protagonista no palco. Ele roubaria a cena completamente. Ele anunciaria ao mundo: eu, Naruto Uzumaki, estou aqui, droga. Nesse instante, Temari pareceu se lembrar de que tinha um irmão. Ela imediatamente correu até ele e o puxou para fora da parede. Não se mexa, cough cough, acho que quebrei um osso. Kankuro lamentou, tossindo um bocado de sangue. Naruto olhou para eles, sentindo-se bastante constrangido. Amigos de longe chegam, vamos quebrar os ossos deles primeiro? Essa não era a hospitalidade da grande nação do leste. Mas ele não podia ser culpado de jeito nenhum. Quem mandou que eles agarrassem Konohamaru assim que chegassem? Foi seu amado irmãozinho. Não que ele não pudesse dar uma surra neles, mas eles teriam que pagar caro por isso. Aqui, Naruto jogou uma pílula do garanhão por cima do ombro. Era uma pílula do garanhão número 16, capaz de restaurar 625 HP, perfeita para genins em seu auge. Temari a pegou habilmente, vendo uma pílula vermelha com o número 16 marcado nela. Como filha mais velha do Kazekage, ela naturalmente reconheceu o que era. Embora Tsunagakure fosse pobre, o Kazekage cerrou os dentes e comprou várias pílulas do garanhão para este exame. Mas as próprias pílulas nunca eram tão boas quanto as de outra pessoa. Kankuro, coma isso depressa. É a pílula vermelha do garanhão número 16. Depois de tomar a pílula, clac-clac, seus ossos se realinharam sozinhos. Em um instante, Kankuro estava completamente recuperado. As pílulas do garanhão podem não ser eficazes para outros males, mas para lesões internas e externas causadas por ataques, são um remédio milagroso. Kankuro lançou um olhar de ódio para Naruto, planejando vingança. Sua mão chegou a se mover em direção ao fantoche corvo, mas, lembrando-se da força monstruosa do rapaz, recuou imediatamente. O quê? Você ainda quer atacar? Sasuke surgiu de repente pela lateral, segurando 2 pedras na mão, com seu aviso claramente implícito. Ao ver Sasuke, os olhos de Temari brilharam novamente. Por que Konoha tem tantos caras bonitos? Ao contrário de Tsunagakure, onde todo mundo é um brutamontes com um estilo de roupa estranho. Quem é você? Kankuro imaginou que não conseguiria derrotar o loiro de antes, mas você? Ele agarrou o corvo com força novamente. Nesse instante, Naruto olhou repentinamente para a grande árvore. Em sua percepção sensorial, areia infundida com chakra estava se acumulando ali. Instantaneamente uma figura apareceu. Kankuro, pare com isso, você é uma vergonha para a aldeia. Gaara. Ao ver Kankuro suando nervosamente, Naruto se perguntou se aquele recém-chegado era realmente tão assustador. Ele o sentiu novamente. Esse chakra violento, é uma besta com cauda? Então você também é um Jinchuriki. Naruto avaliou o recém-chegado. Cabelos ruivos amigáveis, uma tatuagem com a palavra amor na testa. Olheiras profundas como se não tivesse dormido e uma cabaça enorme nas costas. Essa tatuagem, quanto amor lhe falta? Contudo, como Jinchuriki, a força desse cara não deveria ser fraca. Naruto marcou mentalmente seu chakra. Se eles se enfrentassem mais tarde, ele sentiria na pele o poder dele. Como não havia mais nada para fazer, Naruto se preparou para ir embora. Konohamaru também insistia para que ele jogasse jogos ninja, o que só o deixava mais exasperado. Ei, qual é o seu nome? O ruivo o chamou de repente. Naruto Uzumaki. E você? Gaara. Muito bem, espero te ver no exame. Naruto era bastante sincero. Ele realmente queria enfrentar Gaara. Já que enviaram um Jinchuriki, Tsunagakure devia ter dado tudo de si. Sasuke, ao lado dele, estava bastante descontente. Por que ele não perguntou meu nome? Será que eu não sou digno? Ao mesmo tempo, Kakashi e um grupo de líderes de esquadrão, todos Jounin, foram convocados. O Hokage anunciou oficialmente que os exames Chunin seriam realizados uma semana depois. Sob as saudações do terceiro Hokage, Azuma Sarutobi, Kurenai Yui e Kakashi Atake recomendaram suas respectivas equipes Genin para participarem do exame Chunin. Essa decisão chocou muitos outros ninjas líderes de esquadrão. Geralmente, ninjas recém-formados só participavam do exame Chunin no segundo ano de graduação, era assim nos últimos 5 anos. Mas os novos graduados deste ano foram todos recomendados por seus senseis para participar do exame Chunin? Isso não seria desconsiderar as habilidades dos alunos em nome da reputação? Por favor, aguarde. Iruka deu um passo à frente com urgência, repreendendo em voz alta. Eles são apenas genins recém-formados. Embora sejam todos muito talentosos, os exames Chunin ainda são muito cedo e muito brutais para eles. Você está tentando arruinar essas crianças? Ao ouvir isso, Kakashi se sentiu bastante impotente. Há quanto tempo Iruka não atualizava seus dados? Sua versão estava muito desatualizada. As crianças de quem ele falava ainda eram crianças.
Naruto, eu consigo derrotar pelo menos 100 Irukas. Sasuke, eu consigo derrotar 10 Irukas. Até a Sakura disse, eu consigo derrotar um Iruka. Você Iruka é um Chunin, então por que aquelas crianças não podem ser também? Após a persuasão dos 3 novos Jounin e a insistência de Iruka, o Hokage concordou em organizar um exame especial para esses novos graduados. O tempo passou voando e alguns dias se passaram. Naruto, Sasuke e Sakura receberam seus formulários de inscrição para o exame Chunin de Kakashi. Os 3 tinham pensamentos diferentes. Sakura não parecia muito confiante. Naruto queria dizer a ela que a força era relativa. Como em uma prova, ele e Sasuke tiraram 100 pontos, enquanto Sakura tirou apenas 80, o que a fez se sentir inferior. Mas se ela olhasse para os outros times, meu Deus, havia pilhas de notas baixas, com 50 e 60 pontos por todos os lados. Você, Sakura, é uma figurona. Naruto não precisou convencê-la disso. Quando chegasse a hora do exame, Sakura ganharia confiança depois de uma luta. Os 3 se separaram. Sakura estava tão ansiosa que nem sequer convidou Sasuke para sair, simplesmente voltou para casa sozinha. Sasuke também desapareceu sem deixar rastro, aparentemente para treinar mais intensamente. Apenas Naruto vagava sem rumo. Quando caminhava à beira do rio, viu seus 3 irmãos mais novos brincando de ninja novamente. Chefe Naruto, brinque com a gente. Naruto olhou para o céu. Eram apenas 9 horas, então ele tinha tempo, mas não podia dizer que tinha tempo de verdade. Aqueles pirralhos com certeza iam querer brincar de ninja com ele, e isso duraria o dia todo. Da última vez, ele caiu na brincadeira e, contagiado pelo entusiasmo dos pirralhos, jogou o dia inteiro. Foi bem chato. Seria melhor dormir até mais tarde em casa e jogar cartas com aquele trapaceiro fedorento do Kurama. Com algumas apostas a mais, ele com certeza conseguiria atormentá-lo o dia todo. Desculpe, provavelmente vou treinar em breve. O quê? Você não pode brincar de ninja com a gente? Konohamaru ficou extremamente decepcionado. Da última vez, a brincadeira foi 100 vezes mais divertida com o irmão mais velho por perto. São apenas 9 horas. Você não vai para a escola? Mas chefe, hoje é fim de semana. É mesmo? Depois de se formar, ele deixou de se importar com o dia da semana, exceto as quintas-feiras. De repente, um ninja estranho, usando uma bandana da Vila da Chuva, apareceu, tentando sequestrar Moeji. Mas quando ele tentou pular novamente, descobriu que seus pés estavam firmemente presos por cordas feitas de terra. Iruka-sensei, o que você está fazendo? Capítulo 57. Após algumas perguntas, Iruka-sensei na verdade não acreditava na força de Naruto. Uma simples tigela de ramen não seria suficiente para curar seu coração frágil. Pelo menos 10 tigelas. Após muita persuasão e extorsão de 5 tigelas de ramen, Iruka-sensei estava pronto para ir embora. Ele estava com pressa para dar as boas-vindas aos outros novos genins. Ao ver Iruka-sensei se afastar, Naruto só pôde desejar boa sorte aos seus colegas de classe. Ele também esperava que Iruka-sensei não encontrasse Sasuke. Sua força era um pouco excessiva e ele não possuía as habilidades sensoriais de Naruto. Ele só esperava que Sasuke não fosse muito autoritário. Mas isso não importava. Pílulas do Garanhão daria um jeito. Chefe, jogo. Seus 3 irmãos mais novos gritaram em uníssono, pedindo a Naruto que se juntasse à brincadeira. Ao ver os olhares expectantes deles, Naruto se sentiu um pouco mal, mas não queria brincar. Esqueçam, eu levo vocês para comer no velho chefão. Incrível! Nenhuma criança conseguia recusar o fast food e o refrigerante do velho chefão. Naruto e o esquadrão Konohamaru foram comer no restaurante Velho Chefão. Enquanto esperavam na fila, encontraram Choji inesperadamente. Se bem se lembrava, Choji era um cliente assíduo e também o VIP de nível mais alto. Como esperado de você, Choji. Nem um único grama de gordura dele foi ganho de graça, ele a consumiu mordida por mordida. Olhando para a fila aparentemente interminável, Naruto sentiu um crescente desespero. Parecia haver uma multidão excepcionalmente grande hoje. Nem era quinta-feira, então por que havia tanta gente? Ao observar com mais atenção, ele notou que muitas pessoas na fila usavam faixas de cabeça de outras aldeias ninja. E foi isso. Há pouco tempo, Naruto também tinha visto ninjas fazendo check na Pedra Hokage. Será que o velho chefão também se tornou um ponto de encontro para check-in? Você ouviu? Sobre o quê? Esta é a filial principal do fast food Velho Chefão. O frango frito daqui é feito pessoalmente pelo fundador, Van Lian, e tem o melhor sabor. Sério? Então eu tenho que experimentar. Enquanto ele observava, mais 2 forasteiros entraram no final da fila. Naruto. Após terminar sua refeição rápida, Naruto passeou pela vila e descobriu que não era apenas o velho chefão que tinha longas filas. A peixaria estava lotada. A loja Pílula do Garanhão estava lotada. Muitos ninjas de outras aldeias estavam fazendo fila durante a noite para comprar as pílulas do Garanhão, porque as pílulas do Garanhão de Konoha eram as mais baratas. Em outras regiões, a pílula do Garanhão número 1 custava a partir de 50 mil ryu, em alguns casos até 100 mil, enquanto em Konoha custava apenas 20 mil ryu. Não havia outra escolha. Ele, Naruto, amava demais a vila. Com certeza não foi porque o preço inicial era muito baixo. Absolutamente não. Nos dias seguintes, cada vez mais ninjas de outras aldeias chegaram. Havia ninjas fortes e fracos, e Naruto chegou a marcar alguns chakras interessantes. Até que Naruto descobriu que o Uchiha Rokutsu realmente havia chegado à vila. Havia clones demais. Naruto não sincronizaria os dados deles em tempo real, a menos que fosse uma notícia importante. Ele não tinha um cérebro quântico.
Caso contrário, apenas a sincronização de dados de centenas de clones seria suficiente para lhe causar dor de cabeça todos os dias, mesmo deitado na cama. Assim, a comunicação com os clones geralmente era feita através do chat do canal. Naruto perguntou no canal e só então descobriu que Uchiha Rokutsu estava ali para fazer uma reportagem especial para o Diário do Mundo Ninja. Nos próximos dias, as informações diárias sobre os exames Chunin de Konoha serão publicadas em formato de série no Diário do Mundo Ninja. Para facilitar isso, a Konoha chegaria a pagar para comprar espaço publicitário. Hehe, interessante. A vila está me pagando para me promover. Que ótimo. 5 dias passaram num instante. A equipe 7 concordou em se encontrar no portão da escola. O local de inscrição era lá. Logo pela manhã, Naruto e Sasuke já haviam chegado. Desculpem o atraso. O rosto de Sakura demonstrava tristeza, como se não tivesse dormido bem, e ela os cumprimentou sem ânimo. Naruto murmurava: a Sakura ainda não está sem confiança, está? Devo provocá-la um pouco mais tarde? Sasuke com um bom dia. Mesmo não se sentindo bem, Sakura não se esqueceu de sua intenção original de cumprimentar Sasuke separadamente. Sasuke assentiu com a cabeça e os três entraram. Assim que chegaram ao segundo andar, viram uma multidão de pessoas aglomeradas. Abrindo caminho pela multidão até a frente, Naruto encontrou 2 Chunin usando o jutsu de transformação para bloquear todos, e 2 pessoas já haviam sido derrotadas por eles. Naruto tinha certa familiaridade com os 2 que foram derrotados. Aquele corte de cabelo tigela claramente pertencia a um Might Guy mais jovem, que parecia tê-lo desafiado na academia ninja. A roupa da outra garota tinha um estilo nitidamente oriental. Quanto ao outro companheiro de equipe, com seus olhos Byakugan, ele era sem dúvida do clã Hyuga, aparentemente o gênio da geração anterior, Hyuga Neji. Eles também haviam trocado cumprimentos na academia ninja. Ao observar a cena, Naruto se recusou a agir. Será que ele realmente precisava se envolver com uma questão tão trivial? Sasuke, vai lá, mostra pra eles como se divertir. O rosto de Sasuke escureceu ao ouvir essas palavras. O comentário de Naruto claramente não foi gentil. Contudo, ele ainda deu um passo à frente. Depressa, saiam da frente. Vamos subir para o terceiro andar. Essa barreira criada pelo Genjutsu, disse Pia rapidamente. O guardião, transformado a partir do Homem de Ferro de Konoha, Kotetsuagane, não se surpreendeu com suas palavras. Será que isso vem do clã Uchiha? Ele respondeu em voz alta. Ah é? Então você já percebeu? Mas só percebeu, não é? A implicação era que eles ainda precisavam lutar. Ele se moveu, preparando-se para atacar, quando de repente percebeu uma mudança nos olhos de Sasuke. O Sharingan de 3 Tomoe Carmesim fez sua estreia deslumbrante diante de todos. Droga! Assim que pensou isso, Kotetsu se viu completamente incapaz de se mover. É Genjutsu. Vamos lá. Vendo Sasuke ter sucesso, Naruto abriu caminho diretamente pela porta. Através do treinamento e com a bênção do Sharingan de 3 Tomoe, a média de atributos de ilusão de Sasuke atingiu cerca de 90. Embora ele não pudesse lidar com os mais de 400 atributos de Naruto, era morte instantânea contra Chunin cuja média de Genjutsu era de 50 a 60, ou no máximo de 60 a 70. Vendo os outros Chunin ainda tentando bloqueá-los, Naruto o encarou com raiva. Com seus mais de 400 atributos, seu poder era muito mais assustador do que o de Sasuke. O ninja transformado de Izumo Kamizuki permaneceu imóvel, incapaz de se mover. Mesmo que reagisse e canalizasse chakra freneticamente para tentar se libertar, seria inútil. Domínio estatístico puro e esmagador. Após lançar um olhar para Izumo, Sasuke também passou por ele. Há muito tempo ele conhecia a profundidade do domínio de Naruto sobre Genjutsu, mas não esperava que o efeito rivalizasse com o de seu Sharingan. Ainda bem que o Naruto não tem o Sharingan. Quando eu ficar mais forte, meu Genjutsu com certeza vai superar o dele. Isto. Rock lhe ficou parado, atordoado, sem conseguir pronunciar a próxima frase por um instante. Neji interveio para terminar a frase por ele. Isso é Genjutsu. Neji tinha algum conhecimento sobre o outro grande clã que sempre fora tão famoso quanto o Hyuga. No entanto, ele realmente não esperava que esse jovem Uchiha já possuísse o Sharingan de 3 Tomoe em uma idade tão precoce. Ele se lembrou de que na última corrida deles, a disputa tinha sido acirrada. Parecia que ele havia ficado mais forte novamente durante esse período. Ele também parecia ter apenas 12 ou 13 anos, certo? Como era de se esperar de um gênio da academia ninja, um oponente formidável. Lee. Tenten estava preocupada com Lee. Esses usuários de Genjutsu são a melhor defesa contra usuários de Taijutsu como você. Você precisa ter cuidado. Claro. Lee não se deixou abater. Pelo contrário, estava cheio de espírito de luta, pronto para liberar sua juventude a qualquer momento. Só preciso evitar olhar nos olhos dele. Todos atravessaram o corredor e entraram no terceiro andar, restando apenas os 2 guardiões ainda presos no Genjutsu. Libertado. Kotetsu usou o chakra para romper o Genjutsu de Sasuke, finalmente recuperando sua liberdade. Ele virou a cabeça e viu Izumo imóvel, sem conseguir se mover. Ei, Izumo, você? Os sintomas dele eram exatamente iguais aos seus, mas não deveriam ser, já que a habilidade anti-Genjutsu de Izumo era mais forte que a dele. Kotetsu infundiu chakra e finalmente libertou Izumo Kamizuki do Genjutsu. Hahaha, eu já tinha me libertado do Genjutsu. Aquele Genjutsu do Uchiha te prendeu por tanto tempo? Não foi o Uchiha, foi aquele pirralho do Naruto, explicou Izumo Kamizuki, impotente. Agora era a vez de Kotetsu se surpreender. Ele também consegue usar Genjutsu? Ambos ficaram em silêncio. Então esse é o pirralho que o Kakashi estava escondendo? Ele é realmente assustador. Izumo Kamizuki suspirou. De fato, os exames deste ano serão interessantes. Capítulo 58. Naruto e seus 2 companheiros de equipe não encontraram mais obstáculos até se depararem com Kakashi Sensei parado do lado de fora da sala 301. Kakashi Sensei. Então vocês todos se uniram.
Kakashi parecia um pai enviando seus filhos para uma sala de provas. Ele olhou para seus 3 alunos com satisfação. Naruto, Sasuke e Sakura, vocês são meus alunos de orgulho. Embora todos esses alunos fossem muito talentosos e ele parecesse não ter se esforçado muito, o desempenho deles continuou a crescer por conta própria. Mas pergunte a ele, esses 3 não eram ainda alunos do Kakashi? Não eram? Muito bem, entre. Kakashi parecia ter vindo apenas para se despedir deles. Ele deu um passo para o lado, revelando a grande porta atrás de si. Olhando para a porta, Naruto se encheu de emoção. Finalmente havia chegado o momento, o exame Chunin. Naquele ano, ele tinha 18 anos e estava cheio de vigor juvenil. Ele, Naruto Uzumaki, estava aqui para fazer um relatório. Virando-se para olhar para Sasuke, Naruto exibiu um sorriso travesso. Sasuke, vamos entrar e cumprimentar a todos. Sasuke ficou um pouco confuso. Por que Naruto disse aquilo de repente? Será possível? Ele teve um mau pressentimento. A porta se abriu. O que seus olhos viram foi um mar de gente. Uma multidão de rostos de Konoha, Tsunagakuri, Kusagakuri, Amegakuri, Otogakuri e Takigakuri. Heróis de várias vilas ninja estavam reunidos, um verdadeiro celeiro de talentos. Ao observar a diversidade de pessoas dentro da sala de exames, Naruto se encheu de grande ambição. Hoje, ele tinha apenas um objetivo, dominar o salão do exame Chunin. A partir de hoje, por favor, chame-no de Naruto, o maníaco. Sendo assim, ele começaria dizendo olá. Palmas, palmas, palmas. Naruto ergueu as mãos e bateu palmas 3 vezes, em um som alto. As palmas ressonantes chamaram a atenção de todos. Tal ato audacioso silenciou toda a sala. Todos os olhares se voltaram para os 3 recém-chegados. Sakura, que já não tinha muita confiança em si mesma, ficou apavorada com os olhares repentinos. Sasuke, no entanto, esboçou um sorriso. Ele agora entendia a intenção de Naruto. A força de Naruto deveria ter sido óbvia desde o início. Ele nem sequer tinha visto Naruto explicar o mal-entendido com Shikamaru antes, e pensou que Naruto continuaria escondendo isso. Agora parecia que Naruto estava esperando por uma oportunidade. O exame Chunin foi essa oportunidade. Mas ser tão famoso. Ele nunca tinha sido uma pessoa de destaque, mas já que estavam fazendo aquilo, o que havia para temer? Ele, Sasuke, não tinha medo de problemas. Olhem para mim, pessoal. Naruto exibiu um sorriso radiante, seus olhos irradiando confiança. Muito bem, agora vou anunciar uma coisa. Todos vocês aqui são um lixo. Todos vocês aqui são um lixo. Lixo? Xi. A voz enorme ecoou pela sala de aula. Eco. Assim que essas palavras foram ditas, todo o salão ficou chocado. Todos pensaram que tinham ouvido errado. Será que esse cara também era um genin? Ele é muito arrogante. Ele os ignora completamente. Do lado de fora da porta, os olhos de Kakashi se curvaram em forma de lua crescente, como esperado de você, Naruto. Enquanto isso, os 2 amigos de Naruto, Shikamaru e Shoji, foram os mais chocados. Seriam essas as palavras certas para Naruto, o último colocado na turma, dizer? Por um instante, Shoji até parou de comer suas batatas fritas. Oh não, Naruto vai se meter em grandes problemas agora. Ele será alvo de muitos ataques nos próximos exames. Idiota, arrumando inimigos em um instante. Shikamaru nem se atreveu a pensar nas implicações da declaração de Naruto. Era muito problemático. Resumindo, Naruto acabou. Naruto-kun. Ao olhar para o confiante Naruto, Hinata corou imediatamente e começou a brincar com os dedos, mas no instante seguinte, ficou profundamente preocupada com ele. Os lábios de Gaara se curvaram em um sorriso sinistro. Ele naturalmente não se deixaria influenciar por uma provocação tão insignificante, mas ao se lembrar da atuação do garoto de cabelos amarelos naquele dia, sentiu seu sangue ferver novamente. Konoha, Tsunagakuri, Kusagakuri, etc. Todos os ninjas reagiram de forma diferente. Sakura, por ser a mais próxima de Naruto, estava à beira das lágrimas. Eu não o conheço de verdade, nós não estamos juntos. Ela ergueu os olhos, vislumbrando um ninja de aparência feroz, e Sakura estremeceu, imediatamente baixando a cabeça, sem ousar olhar para cima novamente. Estou condenado. Naruto era forte, então provavelmente ficaria bem, mas ela estava condenada. Depois de chamar todos de lixo com arrogância, Naruto esperou e esperou. Além dos olhares furiosos de todos, nada mais parecia acontecer. Não, falando sério. O próximo passo seria matar uma galinha para avisar os macacos. Mas onde está a galinha? Inicialmente ele planejava continuar, matando uma galinha, mas como nada estava acontecendo, resolveu deixar para lá por enquanto. Ele virou a cabeça e viu Shikamaru, Kiba e suas 2 equipes parados não muito longe dali. Parecia que todos os novos genins deste ano tinham aparecido. Olá! Diante do aceno entusiasmado de Naruto, Shikamaru virou a cabeça, fingindo não reconhecê-lo. Kiba fez o mesmo. Hinata, no entanto, olhou timidamente para ele 2 vezes, mas pareceu com medo de se aproximar sozinha. Ele não sabia se era timidez ou medo. Neste momento, dentro do grupo de candidatos. Você ouviu isso? Na equipe da Vila do Som, Zakuabumi perguntou aos outros 2. Ele nos chamou de lixo. Que pena. Vamos brincar um pouco com elas, disse a última ninja. Voxox, voxox, voxox. Ao perceber o movimento, Naruto soube. A galinha finalmente havia chegado. Zakuabumi saltou alto no ar com a intenção de lançar 2 shurikens, mas foi impedido por um único olhar de Naruto. Seus olhares se encontraram, e o dele instantaneamente se desviou, caindo do céu. Tum-tum. Ele caiu no chão. Quando olharam novamente, ele já havia desmaiado. Quanto ao outro atacante, ele avançou e estava prestes a desferir um soco em Naruto quando Sasuke o encarou. Seus movimentos congelaram abruptamente e ele caiu em um genjutsu, ficando imóvel, incapaz de se mover. Volte para sua lata de lixo. Naruto lhe deu um chute, lançando-o contra a multidão à frente. Essas palavras, mais uma vez, provocaram olhares furiosos de todos. No entanto, ninguém se atreveu a avançar de forma imprudente novamente.
Matar a galinha para avisar os macacos, o efeito foi claro. Os primeiros que se apresentaram falharam, provando uma coisa: aquele garoto loiro e fanfarrão era realmente muito forte. Como ninjas, eles eram cautelosos o suficiente e não se deixavam provocar facilmente. Portanto, antes de compreenderem a força exata de Naruto, todos optaram por manter um perfil discreto. Naruto? É você mesmo? Nesse momento, os times 8 e 10 se reuniram ao redor, curiosos. Todos, especialmente Shikamaru e Shoji, examinaram Naruto de cima a baixo, puxando seus braços e roupas, tentando descobrir se aquele Naruto havia sido transformado por um jutsu de transformação. Eu já te disse, eu sou super forte, tá bom? Naruto coçou a cabeça com um sorriso gentil, como se o garoto loiro arrogante de momentos atrás fosse uma pessoa completamente diferente. Você olá. Hinata cumprimentou Naruto suavemente. Quando seus olhares se encontraram, Hinata mais uma vez abaixou o rosto, brincando com os dedos. Naruto-kun é realmente forte. Naruto não sabia como reagir. Ela o cumprimentou ou não? Droga, como é que eu vou competir com você para ser o chefe agora? Kiba parecia ainda estar relembrando a rivalidade entre eles pela primeira posição na escola. Vou deixar você ficar com isso, disse Naruto, indiferente. Silêncio, seus lixos. Do pódio, uma voz ecoou. Bang! A fumaça se dissipou e os fiscais de prova fizeram sua entrada solene. Eu sou Ibiki Morino, o examinador da primeira fase dos exames Chunin. Assim que terminou de se apresentar, ouviu uma voz. Sensei, tem alguém dormindo aqui. Ele está te desrespeitando. Capítulo 59. Professor, tem alguém dormindo aqui. Ele está te desrespeitando. Naruto apontou para a galinha. Não era uma galinha. Era Zakuabumi, que estava sob genjutsu e não acordava mesmo depois de cair com força no chão. Ele não sabia o nome do cara. Sem problemas, só um figurante. Ibiki Morino imediatamente fez uma careta, encarando o arrogante pirralho loiro. Seu olhar era feroz, e as cicatrizes em seu rosto pareciam ainda mais ameaçadoras. Como se ele estivesse prestes a assassinar a família inteira de alguém a qualquer momento. Sasuke provavelmente conhecia bem essa sensação. Naruto sentia o mesmo. Esse pirralho loiro lembrou Ibiki Morino do que Kakashi havia chamado de seu aluno adorável. Além da aparência, nada mais nele era adorável. E certamente não era como o quarto Hokage, que fazia as pessoas se sentirem como se estivessem banhadas por uma brisa primaveril. Onde está o companheiro dele? Dissipem o genjutsu rapidamente. Ao ouvir isso, a única mulher restante do trio deu um passo à frente e dissipou o genjutsu. Atenção, todos os que restaram. Chega de brincadeiras até o fim da prova. Quem violar esta regra será imediatamente desclassificado, entenderam? Ibiki Morino lançou um olhar furioso para o encrenqueiro antes de anunciar esta regra inflexível. Em seguida, todos seguiram as instruções para entregar seus formulários de inscrição e receber suas etiquetas numeradas. Enquanto faziam fila, muitos olhavam para Naruto, intencionalmente ou não. Afinal, aquele cara era simplesmente impressionante demais. Ele deixou uma marca profunda em todos, e muitos estavam curiosos e receosos quanto ao genjutsu de Naruto. Após receberem suas etiquetas numeradas, todos ocuparam seus lugares designados. Sentando-se, Naruto percebeu sutilmente o que o cercava. Os números de sua equipe estavam completamente embaralhados. Ele estava bem longe de Sakura e Sasuke. Olhando para Ibiki Morino, que estava no pódio, Naruto endireitou a postura, pronto para ver do que se tratava essa tal primeira fase do exame Chunin. Ele já havia passado por provas do ensino fundamental, vestibulares e até mesmo exames de pós-graduação, mas nunca por um exame Chunin. Naruto-kun. Uma voz fraca surgiu repentinamente à sua direita. Ele virou a cabeça e viu uma garotinha familiar com belos olhos Byakugan. Hinata? Vamos dar o nosso melhor juntos. O rosto de Hinata corou enquanto ela sorria docemente, parecendo adorável. Sim, você também. Essa garotinha parecia um pouco diferente hoje. Em seguida veio a distribuição de provas. Naruto ficou completamente perplexo ao receber sua prova. Sério, provas escritas de novo? Nem mesmo os exames Chunin escapam da parte escrita? O examinador-chefe Ibiki Morino anunciou as regras. Todos começam com 10 pontos. Há 10 questões no total. Um ponto é deduzido para cada resposta incorreta. A pontuação é calculada com base no total de pontos da equipe. 2 pontos são deduzidos para cada caso de cola detectado. Regra de interdependência. Se qualquer membro de uma equipe obtiver 0 pontos, toda a equipe é reprovada. A última questão será apresentada 45 minutos após o início da prova. A duração da prova é de 1 hora. Começar. Ao comando do examinador, o exame começou. Assim que o exame começou oficialmente, Naruto permaneceu calmo, aproveitando a oportunidade para observar a sala. No pódio estava o examinador-chefe Ibiki Morino, com 2 examinadores Chunin designados para monitorar cada fileira. Isso garantia que cada candidato fosse observado simultaneamente por 5 pares de olhos. Sob uma supervisão tão rigorosa, colar parecia bastante difícil. No entanto, isso não tinha nada a ver com Naruto. Sendo assim, ele primeiro verificaria a dificuldade das perguntas. Questão 1. Cifra. Puxa vida, parece bem desafiador. Mas você já ouviu a minha história? Sabe o que é um talento SSSSSS? Entende o que é um monstro das estatísticas? Morte instantânea. Questão 2. Movimento de projéteis. Morte simples e instantânea. Pergunta 3. Pergunta sobre o mapa. Morte instantânea. Questão 4. Questão 9. Em pouco tempo, Naruto terminou todas as perguntas. Foi fácil demais.
Ele checou a hora. Não acredito, cara, só se passaram 5 minutos? Então eu tenho que ficar aqui entediado por mais 55 minutos? Contando, ele já tinha respondido 9 questões, garantindo 9 pontos. Mesmo que não respondesse a última questão opcional, perderia apenas 1 ponto. Ele podia ir embora mais cedo e ainda dar um show. Você entende a arrogância de um aluno nota 10? Dá para se considerar um aluno nota 10 se você não entrega a prova meia hora antes? Examinador. Naruto ergueu a mão, atraindo muitos olhares. Terminei. Aqueles que conheciam Naruto, Oshikamaru, Shoji, Ino, Kiba e até mesmo Sakura e Sasuke, olharam para Naruto surpresos. Ele havia terminado todas aquelas perguntas difíceis? Este, ainda é o Naruto que eles conheciam? Posso entregar meu trabalho mais cedo? Perguntou Naruto, hesitante. Hibiki Morino, ao ver aquele garoto presunçoso, ficou sem palavras por um momento. Se você quer desistir, pode entregar. Então deixa pra lá. Naruto baixou a mão casualmente, começando a olhar em volta com tédio. Ele não vai me deixar entregar? Então tem alguma pegadinha nessa última pergunta opcional? Ele olhou para a esquerda e para a direita. Aquele teste parecia muito difícil para os outros, mas ele não tinha achado. Por que tantas pessoas estavam deixando as questões em branco? Além disso, para colar, os talentos dos ninjas eram incrivelmente diversos. Depois de observar por um tempo, Naruto ficou entediado. Provas pacíficas eram tão tediosas, ele só queria ver rios de sangue. A realidade era, ele só conseguia apreciar as técnicas desastradas de cola dos outros. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Durante esse tempo, muitos foram obrigados a sair após terem seus pontos totalmente deduzidos. Quando Naruto já estava entediado a ponto de calcular mentalmente a pontuação aparente de todos, finalmente chegou a hora. O tempo acabou. Agora vou explicar a regra do desespero. A regra do desespero? Primeiro, vocês devem considerar se respondem ou não a esta pergunta. Se não escolherem, receberão 0 pontos e serão reprovados. E os outros 2 membros da sua equipe também serão desclassificados. Ao ouvirem isso, os candidatos imediatamente começaram a protestar. Além disso, se você optar por responder a pergunta, mas errar, a pessoa que respondeu perderá permanentemente o direito de participar dos exames Chunin no futuro. Voxas! A sala de aula explodiu em alvoroço. Naruto, no entanto, achou aquela retórica muito familiar. Será que esse cara está assando todo mundo no KFC? Alguém apresentou uma objeção, mas foi recebido com uma resposta áspera do examinador-chefe. Então, alguns timidamente levantaram as mãos para desistir. Nesse momento, Naruto também levantou a mão. Naruto! Sakura e Sasuke olharam para Naruto em choque. Ele está desistindo? Você também vai desistir? Naruto ergueu a mão direita só para chamar a atenção. Professor, depressa, anuncie a última pergunta. Estou esperando há uma eternidade. Se ele não se apressasse, Kakashi lá fora provavelmente invadiria a sala. Ele ainda não tinha terminado aquela, mas morra. Só mais uma pergunta. Esse pirralho era uma baita dor de cabeça. Hibiki Morino apenas lançou um olhar rápido para o garoto loiro, seu olhar penetrante percorrendo a sala, aumentando a pressão. Vendo que o examinador-chefe o estava ignorando. Bang! Naruto bateu com a mão na mesa, chamando a atenção de todos. Ele ergueu o olhar, encontrando o olhar de advertência do examinador-chefe, e elevou a aposta imediatamente. Hibiki Morino ficou momentaneamente atordoado, mas logo voltou a si. De repente, sentiu que talvez fosse hora de encerrar aquele exame. Sua determinação é louvável, muito boa. Nesse caso, declaro que todos que permaneceram aqui passaram na primeira fase do exame. Essa não era apenas a expressão de Naruto naquele momento, mas de todos. Essa era a última pergunta? Já que era esse o caso. Genjutsu, liberação. Este exame foi inteiramente para você? Rachadura. Inúmeros fragmentos de vidro estilhaçados, depois remontados. O tempo retrocedeu. Eu sou o examinador da primeira etapa do Shun. No meio da frase, Hibiki Morino parou de repente. Então, pressentindo algo, seu rosto escureceu instantaneamente. Ele olhou para o garoto loiro com uma veia pulsando na testa. Você definitivamente está aqui para causar problemas. Canal Gameplay escute áudio novel. Capítulo 60. Genjutsu. As memórias foram surgindo aos poucos. Cada experiência dentro do Genjutsu, cada imagem, agora estava incrivelmente nítida. A expressão severa de Morino Hibiki permaneceu inalterada, mas seu coração estava profundamente abalado. Alguém havia conseguido colocá-lo, o chefe da unidade de interrogatório da Vila da Folha, uma pessoa com habilidades anti-genjutsu extremamente fortes, em um genjutsu sem que ele percebesse. Ele estivera completamente sob o controle de outra pessoa, um mero fantoche, expondo toda a sua inteligência sem qualquer reserva. Uma habilidade de genjutsu tão poderosa, um controle tão poderoso. Esse garoto é praticamente um gênio dos interrogatórios. Ele fitou Naruto mais uma vez, observando-o atentamente. Ao ver o garoto loiro ali parado, transbordando inocência, Hibiki ficou momentaneamente sem palavras. Aquele genjutsu não tinha como alvo apenas o examinador, tinha como alvo todos os presentes. Ao mesmo tempo, a mente de todos foi inundada por uma enorme onda de lembranças. Ei, será que eu acabei de reprovar na prova? Isso foi um genjutsu? O exame nem começou ainda. Droga, finalmente passei no exame no meu sonho, e agora acordei de novo. Gaara engoliu em seco, uma mistura de medo e intenção assassina surgindo repentinamente dentro dele. Ele realmente havia caído em um genjutsu. Ele e um jinchuriki havia caído em um genjutsu. Gaara? Kankuro ficou surpreso com a expressão dele, mas mesmo assim tentou convencê-lo. Era melhor não causar problemas num momento como aquele. Do outro lado, Neji, Lee, Tenten despertou os dois. Droga, não acredito que caí num genjutsu tão fácil. Lee lamentou.
Por que eles continuam atacando seus pontos fracos com tanta força? Neji permaneceu em silêncio, olhando gravemente para o suspeito, o garoto loiro que conversava com o genin novato perplexo. Ele fez isso, não fez? Nesse momento, Naruto aproveitou ao máximo sua vantagem de ter apenas 12 anos, assumindo uma aparência inocente e ingênua enquanto conversava com seus amigos. Ele deixou claro para os desconfiados: eu não fiz o que acabou de acontecer, não mesmo. Ele certamente não queria atrair a ira do examinador. Quanto a quem era o culpado, aqueles que entendiam naturalmente. Ele não precisava dizer mais nada. Sasuke olhou para Naruto. Ele provavelmente sabia o que tinha acontecido. Naruto, aquele cara, o genjutsu dele ficou muito forte. Shikamaru olhou fixamente para Naruto, perguntando com particular certeza: Naruto, foi você? O quê? Não sei não. Shikamaru, confirmado. O culpado é Naruto. Como é que esse cara fez isso? Ele parece completamente diferente do Naruto que eu conhecia antes. Encarando Naruto, os pensamentos de Shikamaru dispararam por um instante. Ignorando o olhar de Shikamaru, Naruto examinou seus outros amigos, percebendo que vários deles pareciam ter despertado de um sonho. Esse genjutsu havia sido sutilmente implantado no momento em que todos os olhares se voltaram para ele, ativado com a chegada do examinador. Além disso, Naruto podia escolher se queria ou não reter as memórias de todos. Era como uma instância de masmorra. A situação era como ele desejava, memórias preservadas. Caso contrário, as memórias não seriam preservadas. Felizmente, todas as 9 provas foram aprovadas. Caso contrário, ele teria que começar tudo de novo. Ele não queria ficar sentado ocioso por quase 1 hora. Era simplesmente entediante demais. Ele não podia esperar que um candidato como ele ajudasse os fiscais a pegar os trapaceiros, certo? Olhar. Shoji, enquanto comia batatas fritas, descobriu o segredo do relógio. Na verdade, já se passaram 10 minutos. 10 minutos? Todos exclamaram surpresos. Como 10 minutos passaram num piscar de olhos. Todos. Silêncio. O rugido furioso de Morino Ibiki do pódio silenciou a sala. Ele também percebeu que a situação atual não envolvia apenas ele. Todos haviam caído em um genjutsu. Como alguém que entendia de genjutsu, controlar uma única pessoa com genjutsu era exponencialmente menos difícil do que controlar quase 100 pessoas. Esse garoto é dezenas de vezes mais forte do que eu esperava. Uma pena. A estratégia que ele havia elaborado para este exame só poderia ser usada uma vez. Uma vez utilizada no genjutsu, não poderia ser reutilizada. Felizmente, o exame anterior já havia terminado. Portanto, ele só podia aproveitar os resultados do genjutsu. Pensando nisso, ele lançou um olhar discreto para Naruto. As 39 pessoas, especificamente as equipes 3, 7, 12 e 18, que foram eliminadas no exame de genjutsu, totalizando 3 equipes, falharam na avaliação. Saiam da sala de aula imediatamente. Os demais estão qualificados. O que? Muitas pessoas ficaram incrédulas, especialmente aquelas que haviam sido eliminadas. Era apenas um genjutsu. Só porque foram eliminadas no genjutsu, isso significa que foram eliminadas na realidade? Por quê? Eu me recuso a aceitar isso. Infelizmente, o que se seguiu foi a força de transporte do One Punch Man estacionada. Os examinadores do exame Chunin da Vila da Folha, naturalmente, também se lembravam do que acabará de acontecer. Muitos dos candidatos eliminados eram aqueles que eles mesmos haviam desmascarado. Genins de elite? Eles ainda eram genins. Além disso, eram genins eliminados. Os punhos dos examinadores Chunin da Folha não eram para serem subestimados. 6 socos em 1 segundo, despedaçando os sonhos de Chunin dos candidatos. Após a eliminação dos candidatos, Morino Ibiki observou os demais na sala de aula. Ele queria dizer algo, mas o genjutsu anterior de Naruto havia atrapalhado seu ritmo. Mesmo assim, ele fez um discurso, explicando as partes que não havia terminado devido ao genjutsu e enfatizando a importância da informação. Em resumo, a informação, por vezes, pode ser mais valiosa do que a própria vida. Naruto concordou com esse ponto. Seus clones fabricados estavam atualmente coletando informações em todo o mundo, e ele já havia perdido 6 deles. De fato, eles estavam obtendo informações com suas vidas. Quanto a onde eles foram perdidos? A Terra dos Relâmpagos, Vila das Nuvens? Eles me custaram 3 clones do Jounin. Da próxima vez, mandarei o Rokutsu fazer uma visita a eles. E a Terra da Chuva. Perdi um clone de nível Kage e 2 clones de nível Jounin. Uma pequena Terra da Chuva, mas surpreendentemente repleta de poder oculto. Próxima vez. Lembrando que o Uchiha Rokutsu estava se passando por jornalista na Vila da Folha, Naruto hesitou por um momento. Então, esta noite, enviarei um dragão vermelho Uchiha. Assim que Morino Ibiki anunciou o fim do exame. Voxox. Estalo. Bang. Vidro estilhaçou quando alguém voou de fora. Voxox. Voxox. 2 kunais cravaram uma folha com inscrições, pendurando-a diante de todos. Uma figura usando meias de rede? Não, uma beldade vestida com um vestido de malha preta fez uma entrada triunfal. Ao ver o recém-chegado, os olhos de Naruto brilharam. Ele sempre detestara a preferência dos ninjas por roupas de malha preta, principalmente entre os homens. Ele achava que muitos ninjas gostavam de usar essas peças que eram simplesmente horríveis. No entanto, quando ninjas femininas usavam tais roupas, Naruto não poderia aprovar mais. A beldade à sua frente era um ótimo exemplo. Uma malha preta cobria as principais partes do seu corpo, acentuando sua figura. E suas roupas justas faziam com que seus seios incrivelmente fartos parecessem prestes a saltar para fora. A recém-chegada usava shorts marrons cobertos por um longo sobretudo caque. Ela era uma garota de cabelos roxos e rosto delicado. Errar. Embora ele a chamasse de garota, ela era muito mais velha que Naruto. Parece que ela acabou de completar 18 anos? Ele olhou para a beleza da moça e depois para Hinata ao seu lado. De fato,
A diferença na figura entre meninas e mulheres era realmente imensa. Eu sou a examinadora da segunda prova, Anko Mitarashi. Após se apresentar, essa examinadora reclamou que havia muitos candidatos restantes. Ela declarou que mais da metade seria eliminada na próxima fase. Naruto imediatamente se animou. Rápido, rápido. Vamos direto para a próxima fase. Quero ver rios de sangue. Os detalhes serão discutidos amanhã. Para tudo mais, pergunte aos seus instrutores Jounin. Agora estão dispensados. Amanhã? Por que não começar hoje? Capítulo 61. Naquela noite no escritório do Hokage, a sala escura estava repleta de fumaça rodopiante. Após ouvir o relatório de Ibiki Morino, Hiruzen Sarutobi, geralmente conhecido por sua compostura, exibiu um choque mal disfarçado no rosto. Como professor ninja, ele naturalmente compreendia a terrível dificuldade daquele genjutsu. Então, Naruto é um prodígio do genjutsu, e até Sasuke, o último dos Uchiha, despertou um Sharingan de 3 Tomoe. Ele tem apenas 12 anos, não é? Ele deu 2 tragadas profundas no cachimbo, tentando acalmar o tremor em seu coração, mas o gosto forte o fez tossir violentamente. Tosse, tosse, tosse. Sarutobi Hiruzen provou ser digno de ser o terceiro Hokage, experiente e com grande habilidade para atuação. Após apenas 2 tosses violentas, ele se recuperou imediatamente e perguntou com a mesma expressão: é só isso? Hokage-sama, isso é tudo. Acenando levemente com a cabeça, Sarutobi Hiruzen instruiu: muito bem, pode ir agora. Sim. Após a partida de Ibiki, Sarutobi Hiruzen mergulhou em profunda reflexão. Naruto, Sasuke. Surpreender Konoha dessa forma em um momento como este. Certo, outras grandes nações já começaram a treinar tropas e a se preparar para a guerra. Já está na hora de Konoha produzir novos talentos. Nesse instante, Sarutobi Hiruzen de repente se lembrou de algo. 10 anos atrás, quando Naruto era criança. 3 dias depois de ensinar Naruto a moldar chakra, Naruto aprendeu sozinho o jutsu de transformação, chegando a enganar os Zanbu que o protegiam. Na época, ele percebeu que Naruto era um gênio, mas depois o desempenho de Naruto não correspondeu às expectativas de um gênio. Naruto adorava pregar peças quando era pequeno, e ele pensou que Naruto era apenas brincalhão. Olhando para trás agora, deve haver outra história. Caso contrário, por que Naruto esconderia seu talento na academia, para só exibir seu poder depois de se formar? Qual poderia ser o motivo? Após muita reflexão, apenas Danzo lhe veio à mente. Ele precisava encontrar uma maneira de avisar seu velho amigo para ficar longe de Naruto. No dia seguinte, local, Campo de Treinamento 44. O Campo de Treinamento 44, também conhecido como Floresta da Morte, tinha seu nome por si só, indicando sua natureza aterradora. A área era cercada por arame farpado para impedir a entrada de pessoas não autorizadas. Lá dentro, árvores imponentes se estendiam até onde a vista alcançava. Só de estar do lado de fora, já era possível sentir a atmosfera sinistra e aterrorizante. Com certeza, a extração de madeira aqui renderia uma fortuna. A segunda etapa do exame foi marcada para este local. Todos os candidatos se reuniram em frente ao portão. Anko Mitarashi, que eles haviam conhecido no dia anterior, veio anunciar as regras do exame. O local da prova fica dentro do campo de treinamento 44, uma área com raio de 10 quilômetros. No centro do campo de treinamento 44, há uma torre. Há um total de 26 equipes. Metade das equipes possui um pergaminho do céu e a outra metade, um pergaminho da terra. A condição para a vitória: uma equipe deve reunir um pergaminho do céu e um pergaminho da terra, e todos os 3 membros devem chegar juntos à torre central. Limite de tempo: 120 horas, 5 dias. É proibido desistir no meio da prova. Os pergaminhos não devem ser abertos ou visualizados durante a prova. Os olhos de Naruto brilharam imediatamente de excitação ao ouvir isso. Rios de sangue estavam a caminho. Teoricamente, pelo menos metade dessas pessoas seriam eliminadas. Se houvesse algum outro incidente inesperado, ainda mais seriam eliminadas. Contudo, ao observar os candidatos novamente, Naruto sentiu que este segundo exame também revelava talentos ocultos. Em sua percepção de chakra, havia alguns indivíduos aos quais ele precisava prestar atenção. O jovem ruivo tatuado, Gaara, possuía certa força. Neji, um membro do clã Hyuga, um gênio da geração anterior, não deve ser ruim. Um mini Might Guy, o mesmo macacão, corte de cabelo tigela, sobrancelhas grossas. Se bem se lembrava, essa pessoa o havia desafiado quando era mais jovem. Seu nome parecia ser Rock Lee, o ninja de taijutsu. E outro cujo chakra não parecia em nada com o de um genin, superando até mesmo o de um chunin. Era um rapaz de óculos com cabelo grisalho, semelhante ao do Kakashi Sensei, não espetado, mas preso em um pequeno rabo de cavalo. Ele usava uma bandana de Konoha, então devia ser de lá. Minha Konoha realmente tem uma abundância de talento. Além disso, havia um indivíduo muito peculiar de Kusagakure. Seu chakra, comparado ao de ontem, era de uma pessoa completamente diferente. Embora sua aparência fosse a mesma, seu chakra era totalmente diferente. Chakra é a combinação de espírito e corpo, o de cada um é único. Naruto tinha certeza de que aquela pessoa não era a mesma de ontem. Treinador, quero informar que alguém está acessando o sistema de um local diferente. Ele havia pensado em expor aquela pessoa ali mesmo, mas Naruto não agiu imediatamente. Estava muito curioso para saber o objetivo dela. Será que estava ali em busca de vingança? Possível. Ele havia acabado de demonstrar seu poder ontem, e hoje o inimigo já batia à sua porta. A reação foi um pouco precipitada. Que estranho. Como é que meus pais, que são tão mesquinhos, têm tantos inimigos? Não só são todos muito fortes, como também são extremamente inteligentes.
Por exemplo, esse cara com chakra frio, e depois tem o Uchiha Obito. Aquele cara, ele corre muito rápido. Rokutsu perseguia há dias e não conseguia pegá-lo. Agora que ele foi designado para Konoha, seria ainda mais difícil capturá-lo. Naruto estava disposto a chamá-lo de Uchiha, o rei da fuga. Será que eles realmente precisam reunir todo o time Uchiha de Mahjong para capturar o Uchiha Obito? Após assinarem o termo de consentimento e receberem seus pergaminhos, a equipe 7 foi conduzida à entrada 12. Sakura, aqui. Naruto jogou o pergaminho para Sakura e disse, segure o pergaminho. Se você realmente não conseguir lutar contra eles, apenas jogue o pergaminho para eles. Provavelmente eles não dificultarão as coisas para você. Sakura ficou surpresa, ela não esperava que Naruto dissesse isso. Será que ele não acredita nela? Naruto lançou um olhar para Sakura, desviando o olhar em seguida. Usei uma tática tão provocativa que você deveria ao menos ganhar um pouco de confiança e proteger bem este pergaminho. Você já é capaz de derrotar outros genins com um soco, e ainda assim é tão insegura. Quando se trata de lutar contra inimigos com a sua força, você deveria se impor, não é? Estou realmente decepcionado com essa equipe. Clique. O tempo acabou e o portão se abriu. Os dois quiseram entrar imediatamente, mas Naruto os impediu. Vamos combinar um código primeiro para evitar sermos enganados pelo jutsu de transformação. Eu começo. Entre nós, nos trataremos assim. Eu sou o primeiro irmão sênior, Naruto apontou para Sasuke. Você, segundo irmão sênior. E você, Sakura, terceira irmã sênior. Está resolvido. Naruto, por que eu sou o terceiro irmão sênior? O rosto de Sakura escureceu, demonstrando sinais de raiva. Porque você é uma garota. Se usarmos o título terceiro irmão sênior, absolutamente ninguém conseguirá adivinhar. Certo. Sakura ainda estava muito confusa. Será que isso é mesmo verdade? Vamos. Os três viajaram por um tempo, encontraram um lugar seguro e Naruto abriu sua percepção, um sorriso se espalhando por seus lábios. Aquela pessoa havia chegado. Ele olhou para Sasuke. Sasuke, quer apostar em quem pega o outro pergaminho primeiro? Certo, Sasuke olhou para Sakura. Ele provavelmente entendeu o que Naruto quis dizer. Ele também havia notado ontem que Sakura parecia um pouco insegura. A partir de agora, começar. Eu vou para o sul, você vai para o norte, disse Naruto diretamente, e então saltou para o sul. Voxox. Sasuke também começou a seguir para o norte. Apenas Sakura permaneceu tremendo no local. Vocês dois. Olhando para os dois que já tinham ido longe, Sakura murmurou. Por que vocês me abandonaram? Ele não vai vir atrás de mim? Após saltar cerca de 1 quilômetro, Naruto percebeu que a pessoa havia se virado e estava indo direto para Sasuke. Será que essa pessoa é inimiga de Sasuke? Não, o clã Uchiha foi aniquilado há tantos anos, de onde viriam os inimigos? Pensando cuidadosamente, Naruto de repente teve uma suspeita. Será que esse cara era quem tinha levado Sasuke embora? Em termos de força comparado a um jounin comum, o chakra dessa pessoa é realmente muito forte. Até mais forte que o de Kakashi Sensei. Estimando, embora ele talvez não consiga derrotar Kakashi instantaneamente, ele deveria ser capaz. Então, é você? Aquele que sequestrou Sasuke e o levou para o caminho de um ninja renegado. Naruto de repente ficou interessado. O espetáculo estava prestes a começar. Ele não sabia como Sasuke era em sua vida passada, mas o Sasuke desta vida não era tão fácil de manipular. Era possível que esse cara até caísse ali. Pensando nisso, Naruto ocultou seu chakra e imediatamente se virou para encontrar Sasuke. O espetáculo começa. Sasuke, diga umas boas verdades para ele. Capítulo 62. Voxox, Voxox, Voxox. Saltando entre as árvores, Sasuke avançava rapidamente. Ao mesmo tempo procurava por possíveis inimigos. Embora os dois tivessem usado a busca por inimigos como desculpa para dar espaço para Sakura se apresentar, ele realmente não queria perder para Naruto. Quanto à segurança de Sakura, com Naruto por perto não havia absolutamente nenhum motivo para preocupação. O alcance sensorial daquele cara era realmente assustador. Toda a Floresta da Morte estava dentro da percepção de Naruto. Ao pensar nisso, ele ficou ainda mais ansioso. Naruto já devia ter escolhido um alvo, enquanto ele ainda vagava sem rumo. Sasuke. Sasuke. Os chamados urgentes de Sakura vieram de repente por trás dela. Como ela conseguiu alcançá-la? Virando a cabeça, Sasuke viu Sakura se aproximando por trás. Sakura saltou para um galho de árvore ao lado de Sasuke e parou, com as mãos nos joelhos, ofegante. Desculpe, Sasuke, depois de pensar bem, talvez eu não consiga corresponder às suas expectativas e às do Naruto. Ou talvez. Antes que ela pudesse terminar, Sasuke a interrompeu. Não se desculpe ainda. Primeiro, o código. Como você deve me chamar? Olhando fixamente para a garota cuja aparência e movimentos eram quase idênticos aos de Sakura, Sasuke sacou uma kunai, segurando-a com firmeza, com uma expressão fria e pronta para a batalha. Sasuke com Svi. Uma kunai impiedosa foi disparada, mas Sakura desviou-se habilmente. Sasuke tinha uma expressão de eu sabia. Ele jamais imaginou que alguém se disfarçaria de Sakura para encontrá-lo neste exame. Considerando os oponentes que enfrentará ontem, Sasuke não temia ninguém, exceto Naruto. Mesmo os mais fortes como Gaara pareciam apenas um pouco problemáticos. Que surpresa! Fale! Quem é você? Qual é o seu propósito? Você não pode estar aqui apenas para entregar um pergaminho, pode? Entendo. E você é muito confiante, Sasuke-kun. Sakura deu um sorriso malicioso, estendeu a língua e lambeu os lábios de forma bizarra, como uma cobra com um olhar fixo em Sasuke, como se estivesse observando uma presa enjaulada. A cena parecia incrivelmente sinistra. Bang! Após uma nuvem de fumaça, uma ninja da Vila da Grama usando um chapéu de palha apareceu em seu lugar. Então, vocês já tinham combinado um código antes de entrar na Floresta da Morte? Quem fez isso? Você? Ou aquele Naruto Uzumaki?
Sasuke pareceu reconhecer a pessoa. Tratava-se de um ninja comum da Vila da Grama. Não preciso te dizer nada disso. Ei, você tem algum pergaminho aí? Como havia sido detido, ele não tinha intenção de deixar essa presa escapar. A ninja da Vila da Grama tirou um pergaminho com a inscrição Terra de sua bolsa e o balançou na frente de Sasuke. Você realmente quer meu pergaminho da Terra, não é? Afinal, você já tem o pergaminho do céu. Esse cara, ao ouvir isso, Sasuke finalmente percebeu que aquela pessoa parecia estar os perseguindo desde o início do segundo exame. Quem era o alvo? Ele mesmo? Mas por quê? Ele nem sequer tinha um pergaminho consigo. Então Sasuke observou enquanto ela abria a boca e engolia todo o pergaminho da terra. Assim, sem mais nem menos, engoliu. Então vamos começar. O ninja da Vila da Grama disse impassivelmente após engolir em seco. A batalha do pergaminho, uma luta até a morte. Seus olhos frios eram como adagas afiadas que atravessavam Sasuke. Com apenas um olhar, Sasuke viu a própria morte, o sangue espalhando-se pelos galhos das árvores próximas. Quando ele voltou a si, ainda estava parado ali, com os membros surpreendentemente rígidos. Genjutsu? Não, intenção assassina. Intenção assassina aterradora. Essa intenção assassina, quase solidificada em uma entidade física, corroía constantemente sua mente, afetando seu julgamento e seu corpo. Essa pessoa está muito enganada. Esse tipo de intenção assassina, como se tivesse emergido de uma montanha de cadáveres e um mar de sangue, capaz de penetrar a mente de alguém. Sasuke nunca havia enfrentado diretamente antes. Essa pressão era simplesmente aterradora. Esse cara, quem é ele? No entanto, Sasuke não tinha mais o luxo de se perguntar o porquê. Ele sabia que se não conseguisse superar esse obstáculo, certamente morreria ali. O coração de Sasuke batia forte, aparentemente tentando usar essa pressão para fornecer mais energia a todo o seu corpo, fazendo-se mover por completo. Sharingan. Seu Sharingan de 3 Tomoe apareceu. Com ele, Sasuke se sentiu mais confiante e seu corpo finalmente se recuperou. Vocês estão enganados. Eu não tenho o pergaminho do céu comigo. Sua garganta, ressecada pelo nervosismo, produziu uma voz rouca. Você se recuperou tão rápido? E esse Sharingan de 3 Tomoe, exatamente como diziam as informações Sasuke-kun, você é realmente promissor. Orochimaru umedeceu levemente os lábios, parecendo satisfeito. Possuir um Sharingan de 3 Tomoe em uma idade tão jovem fazia dele, de fato, um receptáculo ideal. Se for esse o caso, então eu aceito. Em seguida, permita-me confirmar suas habilidades. O corpo de Orochimaru moveu-se como uma serpente, enrolando-se num galho e lançando um ataque direto. Mãos de serpentes sombrias ocultas. O alvo Sasuke ficou paralisado, completamente imóvel, como se tivesse levado um susto. E mesmo com 3 Tomoe, ele é só um pirralho que não passou pelos horrores da guerra. Minha intenção assassina o paralisou. Parece que você realmente quer a minha vida? A voz de Sasuke chegou repentinamente aos ouvidos de Orochimaru. Essa voz estava bem ao lado dele. No entanto, o Sasuke à sua frente estava a vários metros de distância. Efervescente, efervescente, efervescente. Um som agudo e denso de eletricidade ecoou. Chidori, descanse em paz. O som da carne sendo rasgada. Orochimaru acordou de repente. Ele havia sido pego em um genjutsu. A cena diante dele foi se tornando cada vez mais nítida. Sasuke já estava à sua frente, sua mão direita envolta em relâmpagos já perfurando seu peito. Ele não tinha mais salvação. Será que o genjutsu chegou a esse nível? O Sharingan realmente não deve ser subestimado. Sasuke pensou que aquelas eram apenas as últimas palavras do inimigo. Mas, então, o inimigo à sua frente se transformou instantaneamente em uma poça de lama. Era um jutsu clone de lama. Esse cara é muito cauteloso. Ele até usou um clone de lama para sondar. As batalhas entre ninjas desconhecidos consistiam em sondar, sondar e sondar ainda mais, culminando em um único golpe decisivo. Sasuke amaldiçoou silenciosamente sua imprudência. A terrível intenção assassina o tornará um tanto precipitado, forçando-o a expor sua técnica Chidori, apenas para finalizar o oponente. Felizmente, ele ainda tinha uma carta na manga. Sasuke estava em posição de alerta, seu Sharingan de 3 Tomoe constantemente examinando os arredores, atento a qualquer possível ataque vindo de qualquer direção. Sibilo. Uma cobra gigante emergiu de debaixo da árvore com a boca escancarada aberta, aparentemente prestes a engoli-lo inteiro. Voshosh, voshosh, voshosh. Sasuke saltou e virando-se, lançou 6 shurikens que perfuraram diretamente a cabeça da cobra gigante. Sibilo. A cobra gigante gemeu, desabou no mesmo lugar, completamente morta. Voshosh. De repente, um vendaval incrivelmente forte atingiu a região. Sasuke, suspenso no ar sem ter onde se apoiar, foi arrastado pela tempestade, derrubando inúmeras árvores no processo. Ainda não morreu? Ao chegar ao destino, Orochimaru apareceu, procurando por algum rastro de Sasuke, mas encontrou apenas um toco de madeira. Jutsu de substituição? Caramba! Voshosh, voshosh, voshosh. 6 shurikens voaram de longe, errando Orochimaru, mas circulando e curvando-se em direção às suas costas. Observando atentamente, era possível ver fios extremamente finos escondidos atrás do shuriken. Isto é, o moinho de vento Sharingan, de 3 lâminas. Inúmeras linhas se apertaram instantaneamente, prendendo Orochimaru firmemente ao tronco da árvore. Na outra extremidade dos finos fios, Sasuke apareceu. Liberação de fogo. Técnica do fogo do dragão. Capítulo 63. Estilo fogo, jutsu de fogo do dragão.
Uma torrente de fogo manipulada por Sasuke transformou-se em um dragão de fogo que atingiu Orochimaru com precisão ao longo de um fio fino. As chamas de alta temperatura, com sua poderosa força de penetração, queimaram diretamente a grande árvore, grande o suficiente para 5 pessoas abraçarem. Ao olhar novamente para o inimigo, seu corpo já estava amarelo queimado e encolhido, deixando para trás uma poça do que parecia ser ossos carbonizados ou lama. Ele já foi embora? Quando ele estava quase conseguindo recuperar o fôlego, um soco violento veio de repente pela lateral. Embora Sasuke tivesse pressentido o ataque e sua mente estivesse gritando um aviso, quando seu corpo tentou se esquivar, já era tarde demais. Pum! Um soco forte e potente atingiu-o em cheio no rosto. O punho, tão grande e pesado quanto um saco de areia, parecia se mover em câmera lenta, permitindo ver o rosto de Sasuke se deformar com o impacto. O soco o deixou desorientado. Ainda atordoado, vários outros socos se seguiram rapidamente. Orochimaru era de fato Orochimaru. Seus punhos eram rápidos e brutais, como martelos de ferro. Sasuke foi forçado a um estado de indefesa diante desses socos, sendo capaz apenas de levantar os braços freneticamente para parar e se defender passivamente. Os socos que atingiam seus braços eram igualmente excruciantes. Após algumas trocas de golpes, percebendo que não conseguia escapar do combate corpo a corpo do inimigo nem obter vantagem, Sasuke concentrou o chakra nos pés e repentinamente saltou para trás, impulsionando-se com força. Ao saltar, temendo que o inimigo pudesse atacá-lo enquanto ele estivesse vulnerável no ar, Sasuke imediatamente lançou 3 kunais com um golpe de costas. Svi, svi, svi. As kunais afiadas foram disparadas, e Orochimaru desviou delas movendo o corpo. Recuando 2 passos para criar espaço, ele manteve os olhos fixos em Sasuke. Assim que Sasuke pousou e ainda não havia se estabilizado, Orochimaru lançou uma saraivada de kunais. Todas essas kunais eram incrivelmente traiçoeiras, cada uma prevendo o local de pouso de Sasuke e seu próximo movimento. Svi, svi, svi. As kunais que voavam em alta velocidade, no entanto, eram todas claramente visíveis sob o Sharingan de 3 Tomoe de Sasuke. Assim que aterrissou, foi obrigado a dar cambalhotas e saltos para trás repetidamente. Felizmente, a grande árvore ofereceu amplo espaço. Clang! O último kunai inevitável foi desviado com precisão por um shuriken que ele lançou. Respirando fundo, Sasuke reposicionou-se em posição de combate. Ele percebeu que não lhe restava muito chakra. Seu cérebro calculava e analisava informações rapidamente. Não me resta muito chakra. E quanto a ele? Ele ainda parece ter bastante chakra. Essa pessoa não é um genin, nem um chunin. Ele definitivamente é um jounin. Durante a luta anterior, ele continuou enviando clones e mais clones, constantemente me drenando e testando. Meu Sharingan de 3 Tomoe não consegue distinguir o verdadeiro do falso entre esses clones perfeitos. Cada um exige vigilância total. Além disso, a força do oponente não deve ser subestimada. Ainda não encontrei nenhuma fraqueza óbvia nele. Além disso, ele está nas sombras e eu estou na luz. Preciso encontrar o corpo principal dele e usar aquele golpe para finalizar a luta. Droga, onde está escondido o corpo principal do inimigo? Retirando uma pílula azul número 1 da sua bolsa ninja, Sasuke a engoliu. Ao mesmo tempo, seu Sharingan de 3 Tomoe, embora cauteloso com o inimigo à frente, rapidamente examinava os arredores, procurando onde o corpo principal do inimigo poderia estar. A pílula do garanhão se dissolveu instantaneamente ao entrar em sua boca. Ele pôde sentir imediatamente um aumento de resistência e energia mental em seu corpo, pronto para a extração de chakra. Pílula do garanhão, hein? Ao ver a pílula azul, Orochimaru ficou interessado. Desde que tomou conhecimento da existência de remédios tão absurdos no mundo ninja, Orochimaru passou a pesquisá-los. Os ingredientes dessa coisa eram incrivelmente comuns, apenas pílulas feitas com medicamentos comuns. Por alguma razão desconhecida, eles possuíam a capacidade de restaurar a saúde ou o chakra. Foi realmente bizarro. Anteontem, ele também havia visitado secretamente o Dr. Divino Xiong, querendo investigar o processo de fabricação do remédio secreto. No entanto, ele foi derrotado instantaneamente com um único olhar do homem. Aquele genjutsu daquele cara chamado Xiong Fenshan era ainda mais aterrorizante que o de Itachi Uchiha. Konoha tem especialistas, hein? Felizmente aquele cara, assim como as lojas administradas por discípulos de Xiong de outras aldeias, só se importava com dinheiro e não era realmente afiliado a Konoha. Após pagar uma multa de 1 milhão de ryu, ele foi libertado. Após testes detalhados, Orochimaru tinha plena consciência dos efeitos desta pílula do garanhão. Bastaram 5 minutos para que o efeito fosse completo. Ele esperou deliberadamente por cerca de 10 segundos, dando tempo para que a pílula do garanhão fizesse efeito. E daí se Sasuke repo seu chakra? Eu, Orochimaru, tenho 9 maneiras de matá-lo, 9. Além disso, ele apreciava imensamente o processo de ver sua presa em constante tensão, correndo sem parar, lutando sem parar, em constante desespero. Sasuke-kun, seu chakra já deve estar quase recuperado, certo? Se sim, deixe-me continuar testando sua força. Esse cara, Sasuke não conseguiu descobrir o objetivo do inimigo. O pergaminho celestial dele? Não, o pergaminho celestial nem está com ele. A vida dele? Não parece. Ele só quer brigar comigo e me testar repetidamente. O que é exatamente isso? Rangendo os dentes, Sasuke parou de pensar. Ele só precisava derrotar o inimigo. Tum tum tum. Ele se moveu incrivelmente rápido, avançando em direção à ninja da Vila da Grama que estava do outro lado do corpo. Ele saltou no ar e, girando o corpo, usou a força da rotação para lançar 3 kunais, que Orochimaru desviou com facilidade. Impulsionando-se com a ponta de um galho de árvore, o chakra de Sasuke irrompeu de seus pés. Usando essa força, ele avançou diretamente em direção a Orochimaru. Seu taijutsu, aprimorado pelos ensinamentos do Sensei Bon, também não era nada mal.
Seu punho direito desferiu um golpe direto em direção ao topo da cabeça, mas foi facilmente bloqueado por Orochimaru. Suspenso no ar, ele usou a força da gravidade para um chute frontal esquerdo, que foi bloqueado pelo braço direito dobrado de Orochimaru. Clong, clong, clang. Os dois trocaram golpes, lutando para ir de uma extremidade à outra do grande galho da árvore. Sob o olhar atento do Sharingan de 3 Tomoe de Sasuke, todas as habilidades de Taijutsu de Orochimaru estavam claramente visíveis. O intenso confronto de Taijutsu incendiou a cena por um instante. Sasuke queria usar Genjutsu, mas o oponente parecia ter vasta experiência em lutar contra o Sharingan e não lhe deu nenhuma chance de fazer contato visual. Após mais uma troca de palavras, os dois se separaram abruptamente. Sasuke rapidamente formou selos de mão, estilo fogo, jutsu da grande bola de fogo. As chamas intensas formaram uma bola de fogo, avançando diretamente para o inimigo, mas este não se esquivou, permanecendo completamente imóvel. Sasuke achou que o inimigo estava desorientado. Embora suas chamas não fossem tão aterrorizantes quanto as de Naruto, que podiam derreter aço, não eram algo que um corpo pudesse suportar diretamente. Sibilo. Ouviu-se o som do fogo sendo extinto pela água, seguido por uma densa névoa de vapor d'água que preencheu o ar. Uma parede de água se formou ao seu redor, bloqueando o ataque da grande bola de fogo. As pequenas chamas restantes foram simplesmente extintas por Orochimaru com uma só mão. Sasuke-kun, o ninjutsu decente. Orochimaru curvou a língua, umedecendo os lábios, revelando um olhar apreciativo, como se estivesse admirando uma requintada peça de porcelana. Terra, água, vento. Caramba, quantos chakras da natureza ele ainda tem? Buns, buns, bum. A parte inferior do corpo de Orochimaru se transformou em uma serpente, ganhando imensa propulsão e velocidade extrema. Ele se enrolou nos galhos, movendo-se tão rápido que se tornou um borrão, avançando em direção a Sasuke. Svi, svi, svi. 3 kunais foram disparadas, mas Orochimaru as desviou facilmente com sua incrível velocidade. A velocidade do inimigo era tão grande que ele deixava rastros de imagem, mas tudo, sob o olhar do Sharingan, acontecia em câmera lenta. Ao se aproximar, uma kunai afiada foi lançada em direção a Sasuke, mas não encontrou resistência. Splash. Foi um clone de relâmpago que foi cortado, e Orochimaru ficou momentaneamente paralisado pela eletricidade, incapaz de se mover. Da base do galho da árvore, Sasuke apareceu de repente, chutando Orochimaru para longe. Simultaneamente saltou, abraçando Orochimaru por trás, e começou a girar no ar. Lotus frontal. Tum-tum. Orochimaru caiu de cabeça, batendo violentamente no chão. Este não é o corpo principal. Sasuke apenas lançou um olhar e saltou para longe, continuando a examinar os arredores. Assim que terminou de falar, Orochimaru se desfez numa poça de lama. O corpo principal está aqui. De repente, o chakra explodiu de seus pés, e Sasuke saltou a uma velocidade incrível, aproximando-se rapidamente de seu alvo. Te achei. Chidori, lança afiada. Um raio de luz aterrador cortou o ar, deixando um rastro, e decepou uma grande árvore ao meio. Naquele instante, uma pessoa cortada ao meio caiu de dentro. Capítulo 64. Crocante, crocante, crocante. A árvore gigante decepada caiu com estrondo, pressionando continuamente outras árvores enormes. Inúmeros galhos colidiram, se comprimiram e se quebraram, emitindo um som ensurdecedor. Cal, cal, cal. Inúmeros bandos de pássaros alçaram voo, fugindo da área perigosa. O corte na árvore gigante aberto pelo Chidori, lança afiada, era tão liso quanto seda, assim como o corpo de Orochimaru, que agora estava cortado ao meio. Ele está morto? Sasuke soltou um leve suspiro de alívio. Aquele era seu corpo verdadeiro, e ele havia atacado tão repentinamente, o inimigo certamente não teria tempo para um jutsu de substituição. Agora que seu corpo estava separado, ele deveria ter eliminado o inimigo, certo? Contudo, no segundo seguinte, Sasuke testemunhou uma cena chocante. O inimigo, como uma cobra que troca de pele, abriu a boca sem ossos, formando um abismo escancarado. Então, uma mão emergiu de dentro e, em seguida, a pessoa inteira rastejou para fora. Todo o processo foi incrivelmente bizarro, deixando para trás apenas uma inútil pele de cobra. Que jutsu de substituição estranho. Sasuke-kun, que surpresa! Você realmente descobriu minha localização. Os olhos de Orochimaru brilhavam de entusiasmo. Ele pensara que Sasuke, tendo acabado de despertar o Sharingan de 3 Tomoe, ainda não saberia como usá-lo. Não esperava que tanto seu Genjutsu quanto seu Doujutsu atingissem tal nível. Além disso, a força de Sasuke também era impressionante. Tanto seu estilo relâmpago quanto seu estilo fogo. Ele tinha apenas 12 anos, não é? Como era de se esperar de alguém que herdou o nome Uchiha, seu talento é igualmente impressionante. Agora eu te quero ainda mais. Imagens já se formavam em sua mente. Ele no corpo de Sasuke, aparecendo diante de Itachi, usando aqueles olhos Sharingan para se vingar da ilusão do Mangekyo eterno, da última vez. Além disso, o clã Uchiha e o Sharingan possuíam um imenso potencial de pesquisa. Este corpo, Orochimaru o reivindicaria. No entanto, antes disso, havia um pré-requisito. Primeiro, Sasuke precisava suportar os efeitos colaterais de sua marca amaldiçoada. Depois, ele precisava levar Sasuke para um lugar seguro antes de realizar a reencarnação do mundo impuro. Este lugar não serviria. Dentro de Konoha era ainda menos adequado. Então, ele prosseguiria com o plano original. Ele viu o ódio nos olhos de Sasuke e um desejo de se tornar mais forte. Sendo assim, ele deixaria Sasuke testemunhar o verdadeiro poder. Ele lhe mostraria o quão poderoso um indivíduo forte poderia ser. Só então Sasuke, em sua busca por força, escolheria desertar e por sua vez segui-lo. Só então ele teria uma chance de obter este corpo. Como se espera de irmãos, seus olhos têm o potencial de superar os de Itachi. Ao tocar numa ferida aberta do ódio de Sasuke, Orochimaru agachou-se, preparando-se para lançar um ninjutsu. Itachi. Essa pessoa conhece Itachi?
Quem é você exatamente? Mas Orochimaru não lhe respondeu. O que aguardava Sasuke era um ataque ainda mais feroz. Matriz de inúmeras serpentes. Dezenas de milhares de cobras jorraram da boca de Orochimaru, rastejando pelos troncos das árvores e avançando em direção a Sasuke a uma velocidade extrema. O denso enxame de cobras foi suficiente para desencadear tripofobia. Sasuke não recuou. Ele saltou, encurtando rapidamente a distância, e formou selos de mão com agilidade. Liberação de relâmpagos, inúmeros flashes. Estalo, estalo. Inúmeros raios irromperam das mãos de Sasuke. A poderosa corrente elétrica varreu tudo em um arco em forma de leque. As serpentes que se aproximavam foram todas carbonizadas pela eletricidade excessiva, e até as árvores ficaram pretas e chamuscadas. O jutsu do Naruto é realmente útil, pensou Sasuke, com a expressão ficando mais séria. Ele quase havia usado todas as suas cartas na manga, mas o inimigo só havia usado ataques básicos, dando-lhe a ilusão de que não importa o que fizesse, só conseguiria forçar o inimigo a usar um ataque normal. Que inimigo poderoso! Mesmo assim, ele teve que lutar com todas as suas forças para obter informações sobre Itachi. Ao ingerir outra pílula do garanhão azul, Sasuke rapidamente formou selos de mão. Chidori, lança afiada. Na floresta escura e densa, uma lâmina de luz de 10 metros de comprimento reapareceu. Suas cores brilhantes reluziram e uma árvore gigante, larga o suficiente para 5 pessoas se abraçarem, foi cortada com um único golpe. A eficiência faria até os lenhadores ficarem roxos de inveja. Em seguida, começou uma batalha ainda mais intensa. Comparado com o anterior, Sasuke sentiu claramente que a intensidade do oponente havia aumentado em 2 ordens de magnitude. O corpo serpentino movia-se incrivelmente rápido, o ninjutsu variava muito e o misterioso jutsu de substituição anulava os resultados de seus ataques. Que inimigo poderoso! Sasuke suspirou pela enésima vez. Embora a variedade de ninjutsu do inimigo não se comparasse à de Naruto, a sensação de estar sob pressão até a morte, ao contrário de seus treinos, era absolutamente sufocante. O ninjutsu sucedia ao outro, um ataque após o outro. Ele quase não tinha tempo para respirar, quase nenhuma chance de revidar, restando-lhe apenas defender passivamente. Nas poucas vezes em que conseguiu contra-atacar, quando o inimigo ficava sério, eles se esquivavam como cobras, dificultando a obtenção de resultados significativos. O único ataque que ele conseguia acertar com precisão era o Chidori, lança afiada, que se tornou praticamente seu único método ofensivo. E à medida que o Chidori, lança afiada, era usado continuamente, mais árvores gigantes eram afetadas pelos ataques de Sasuke, sendo cortadas sem qualquer dificuldade. E inúmeras árvores gigantes desmoronavam uma após a outra. Crocante, crocante, crocante. À medida que várias árvores gigantes eram derrubadas, seu peso assustador pressionava continuamente outras árvores enormes. Uma forte reação em cadeia ocorreu, como um efeito dominó, forçando outras árvores maciças a serem arrancadas uma após a outra sob esse peso, caindo sequencialmente. Inúmeros troncos de árvores quebraram, se estilhaçaram e foram comprimidos. Não muito longe dali, ouvindo a comoção aterradora, os 3 genin do time 10 tremiam nos arbustos. Croc, 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 tum. Uma árvore gigante quebrada caiu no chão como um terremoto. A imensa vibração propagou-se do solo, sacudindo-o e simultaneamente os 3. Quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo? Essa comoção, esse poder destrutivo, ainda são os exames Chunin? Será que eles se depararam acidentalmente com uma partida de seleção de nível Kage? Nesse momento, Choji nem queria comer suas batatas fritas. Ele agarrou a cabeça. Shikamaru! Gritou, certificando-se de que Shikamaru ouvisse em meio ao barulho intenso. Rápido, use sua inteligência e pense em um jeito. Como vamos escapar daqui? Idiota, o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro. Com uma batalha como essa acontecendo, quem ousaria se aproximar? Shikamaru, fazendo também uma saudação militar francesa, explicou. Só precisamos manter uma distância segura do campo de batalha. Os 3 jovens genin esperaram, tremendo. Finalmente passaram-se 2 horas e tudo ficou em silêncio. A cena retorna ao campo de batalha principal. Ufa, ufa, ufa. Sasuke mal conseguia se manter em pé, ofegando pesadamente. Suas pílulas do garanhão estavam esgotadas e seu chakra quase no fim. Embora o inimigo também estivesse ferido, seu estado era muito melhor que o de Sasuke. Antes, ele havia pensado que conseguiria superar o oponente com sua reserva de 24 pílulas do garanhão. Quem diria que o oponente também sacaria as pílulas do garanhão sem dizer uma palavra? O que deveria ser, no máximo, 10 minutos de luta intensa se arrastou por 2 horas. Nesse momento, ele estava completamente exausto. Nunca imaginei que você pudesse me levar a esse ponto. Após a batalha anterior, Orochimaru estava mais do que satisfeito com Sasuke. Sua força superou em muito suas expectativas. Se o ambiente não fosse tão desfavorável, ele teria desejado realizar a reencarnação imediatamente. Suprimindo o desejo ardente dentro de si, Orochimaru juntou as mãos, ativando um genjutsu. Ei, não consegue se mexer? Sasuke ficou chocado. Liberar um genjutsu naquele momento, justamente quando seu chakra estava se esgotando. Ele não conseguiu resistir, ele não conseguia se mover. Ter tanta força em uma idade tão jovem é realmente emocionante. Te terei em breve. Com um esforço para conter a vontade de devorar Sasuke imediatamente, Orochimaru estendeu o pescoço como uma serpente curvando-se e avançando em direção a Sasuke, preparando-se para injetar energia à força. Sai da frente, corpo. Não quero ser mordido por essa coisa. Mesmo tendo usado todas as suas forças restantes, Sasuke permaneceu inerte. Estava completamente exausto. Manter-se de pé era seu último ato de resistência. A cabeça da serpente se aproximava cada vez mais. Quando estava prestes a morder, Voshos!
Uma lâmina leve reluziu, cortando o pescoço retorcido da serpente ao meio, na altura da cintura. Sasuke, você está com uma aparência tão patética. No alto de um galho de árvore, Naruto permanecia descontraído, vestindo um corta-vento branco. Um sorriso brincava em seus lábios, seu tom relaxado, como se tudo estivesse sob controle. Naruto, esse cara. Sasuke nunca havia sentido tanta alegria ao ver Naruto. Naruto saltou para o lado de Sasuke, oferecendo-lhe uma pílula do Garanhão Azul. Então, olhou para o oponente, que havia se transformado em um inimigo completamente novo através do jutsu de substituição, troca de pele de cobra. Naruto impediu Sasuke, que estava prestes a atacar novamente. Essa pessoa era provavelmente quem levaria Sasuke para o mau caminho. E por que Sasuke desertaria? Sem dúvida, era sua sede de poder. A solução era simples e brutal. Deixe Sasuke ver o quão poderoso um indivíduo forte realmente pode ser. Uma única vez bastaria. Preste atenção, Sasuke, só vou te ensinar uma vez como derrotar um inimigo como este. Fim do vídeo. Projeto já completo no Patreon. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!